Já estamos de volta com seu estilo de vida, conversando sobre estímulos à criatividade. Se você é uma pessoa criativa e gostaria de intensificar mais esse ponto seu positivo, que é positivo sim, se você não considera positivo, tá na hora de rever os seus conceitos, continua com a gente. E se você não é uma pessoa tão criativa assim, mas desejaria um pouco mais de criatividade, pode continuar com a gente também. Aproveita e envia suas participações para o nosso número do WhatsApp. E o Ives está ajudando a gente nesse processo, né? Nesse estímulo à nossa criatividade. Nós estávamos conversando aqui durante o intervalo e aí percebi que nós podemos então reutilizar algumas ideias de uma forma criativa também, ou então aquela ideia que surgiu depois do momento que ela deveria ter surgido, ela não precisa ser abandonada. Não, uma coisa que você tem que fazer é sempre ter esse caderninho de ideias, né? Existe uma empreendedora brasileira chamada Bel Pesce, que ela estimula muito você ter um caderno perto de você, porque você vai, à medida que tem a ideia, vai escrevendo e colocando ali. Porque se você teve depois a ideia daquilo que você precisava dela, em algum momento aquele mesmo processo pode te auxiliar a fazer com que ele seja utilizado, seja melhor aproveitado. As questões hoje em dia, por exemplo, você estava falando antes com o psicólogo a respeito das informações e das redes sociais e do estímulo das pessoas fazerem as suas coisas, né? Hoje em dia, há uma convenção muito interessante da economia colaborativa, onde todo mundo vai fazendo DIY, que é aqueles tutoriais, né? Faça você mesmo, onde você vai lá, pega e faz a sua maquiagem, você vai lá e faz o seu sofá de pallet, você vai lá. Então, assim, há uma grande revolução acontecendo, silenciosa até, dos criativos em fazer com que as coisas mais simples se tornem mais aprazíveis para nós que convivemos hoje em dia. Em relação às redes sociais, acredito que o mundo de criatividade esteja dentro das redes sociais, né? A gente encontra muitos pontos, até de estímulo mesmo, ao nosso trabalho diário, ou então aquilo que a gente precisa realizar nas redes sociais. Isso é uma oportunidade da pessoa que já é criativa, de repente, estar mais criativo ainda, se fazer mais criativo, ou é uma oportunidade da pessoa que não é tão criativa assim, ou até dessa pessoa que tem uma criatividade, mas que não se considera ainda nesse nível, se travar por, digamos que, timidez em relação àquilo que ela assiste diariamente na internet? A gente tem que observar isso como se fosse uma espécie de metáfora. Imagina um mapa. Você tem um mapa na sua frente e você vai saber utilizar esse mapa a partir do momento em que você vai assistindo, coletando informações, coletando dados. Por exemplo, eu sigo 10 a 15 youtubers da internet, né? Onde a gente vai lá e vai assistindo mesmo, às vezes por diversão, entretenimento, mas também para coletar, para fazer uma espécie de conversa, né? Uma conversa entre você, a sua ideia e aquela que está sendo apresentada por aquela pessoa. Ou então vem aquela coisa na cabeça. Poxa, eu tive essa ideia, eu queria falar isso no meu vídeo. Então, hoje em dia, né, as grandes imagens de mídias sociais, né, que você vai e compartilha no teu Instagram, tem empresas que nasceram assim, como a própria Indiretas do Bem, que é uma empresa interessante, que ela cita assim, quem é você, essa aqui é para que você que sente abraços apertados, eu gosto de abraços. Então, assim, elas começaram só fazendo divulgação mesmo, compartilhamento de ideias, e hoje elas são uma empresa que nascem desse processo criativo e viram negócios criativos, né? Hoje em dia há uma fala que todo mundo diz, o brasileiro é um país criativo. Isso é uma fala que a gente tem aí, que é uma coisa realmente inata, talvez até mesmo cultural, algo que a gente coloca para fora, mas aí vem uma proposta que é a seguinte: será que o brasileiro também não precisa ser mais ativo, além de criativo? Porque ter a criatividade, a ideia é uma coisa, colocar a ideia no papel para funcionar é uma outra totalmente diferente. Essa seria uma pergunta minha, realmente, porque normalmente quando a gente fala de criatividade, ou então quando a gente imagina uma pessoa muito criativa, você pensa também que é aquela pessoa que, digamos que às vezes está pelos cantos, não é uma pessoa tão concreta, não é uma pessoa de execução mesmo, e às vezes isso incomoda também, porque pode atrapalhar a própria pessoa dentro do próprio processo, né? Aí entra a questão toda do perfil, por exemplo. A criatividade é o quê? É uma habilidade sua, que você utiliza ela junto com outras habilidades, ou é o teu perfil criativo? Né? Porque você tem que entender, por exemplo, como é que vai fazer para sair a tua ideia do papel e ela entrar no negócio, fazer com que ela realmente funcione. Nessas questões, a gente tem que observar muito como é o seu perfil.
se ele realmente tem esse perfil criativo ou não. Tem muita gente que é assim, caladinha na dela, que senta lá no canto, você não dá nada por ela. Mas ela tem assim um bolsão de criatividade que ela às vezes não coloca e não expõe. Que aí vem a questão do julgamento de valor. Ou então, é uma pessoa que tem a criatividade, tem a ideia, mas aí a questão toda é sair do processo de ideia para ação para ela já é algo complicado. Que também pode ser estimulado, né? São exercícios em que você faz exercícios realmente psicológicos e também de autoafirmações, em que você se coloca ali, não, ok, agora eu vou tirar a minha ideia da cabeça e colocar no papel. Ou então no forno, né? Como a gente vê hoje as empresas aí com cupcakes, com brigadeiros e com outras questões que fazem realmente. Tu fala assim, mas é o mesmo produto, mas há uma criatividade muito por trás daquele produto. Você não oferece só ele, você oferece ele com um valor agregado. Em relação a essas pessoas que não conseguem colocar no papel, talvez seja por isso que as parcerias são tão, estão tão em alta também, né? Você entra com a parte da criatividade, outra pessoa entra com uma parte um pouco mais administrativa e vocês conseguem fazer esse negócio dar certo. Então, quer dizer, o trabalhar junto ao outro, né? Essa questão de você estar junto com as pessoas, de você estar em equipe e de saber trabalhar em equipe e saber que equipe é diferente de um grupo e, sucessivamente, o grupo é diferente da equipe, é também parte do sucesso que você poderia ter lá na frente, caso você reconheça que não tem todos os elementos necessários para isso em uma pessoa só. Claro, hoje em dia a gente tem que sair são três partes, né? O grupo, a equipe e a eu-equipe, né? Que é aquela pessoa que ela acha que se basta e não consegue. As parcerias hoje em dia elas têm se fortalecido muito mais. As pessoas têm buscado pessoas em comum, que têm ideias em comum, que têm propostas em comum. Para quê? Para que elas possam realmente fazer acontecer. Por exemplo, eu tenho a empresa hoje Luz com Fusco, mas eu sempre vivo com algumas parcerias onde a gente consegue fazer acontecer por meio delas. Você sozinho hoje não está no mundo, né? Há uma tendência para uma economia colaborativa que vem surgindo, de acordo com aquela revolução criativa que eu falei antes, em que as pessoas estão se aproximando mais, principalmente os microempresários e aquelas pessoas que estão começando o seu negócio ainda bem ali, devagar e fazendo desde o início. Elas precisam realmente dessa fortaleza. Eu vou fazer em casa uma padaria, ou eu vou começar a produzir bolos em casa para vender para as pessoas. Eu não vou fazer sozinho todo o processo. Eu preciso entender que alguém pode me auxiliar. E essa fala sua foi interessantíssima. Existe alguém que ficaria num processo mais administrativo e alguém que ficaria mais na questão criativa mesmo. Porque é a questão toda da divisão administrativa, né? A estratégia, o operacional, o tático. Então, assim, essa distribuição de ideias, né, faz com que a gente consiga realmente agregar um valor para o nosso próprio negócio. E é isso que a gente acaba fazendo. O Arlen tem mais perguntas e é o seguinte: é mais fácil empreender quando não se é estável profissionalmente de quem tem estabilidade? Pois para empreender, na maioria das vezes, há risco de perdas. Arlen, você é o cara. O Arlen já mandou quantas mensagens? É quase um bate-papo com o Arlen aqui no estilo de vida. Assim que tem que ser mesmo. Estilo de Arlen, né? Mas assim, a gente agradece, não, sabe? Claro, eu fico feliz. Porque eu fico muito feliz. Muito mais fácil construir, sabe, Ives? A nossa entrevista quando eles participam. Com certeza, mandem mais aí. Pra eles, né? É verdade. Aí tem uma questão muito interessante, Isabelle, que é a seguinte, olha só. Ele falou da questão de se é mais fácil quando eu estou estável no emprego ou não estou. O que faz você sair da cama? Ou sair daquilo que você está no estado de inércia? A necessidade. Você não ter um emprego, não ter algo, não ter hoje algo que vale manter, faz com que você saia todo dia. O que te move para trabalhar? É você ter a certeza que você vai trabalhar e vai conquistar no final do mês o seu salário. Então, assim, a necessidade faz com que a gente consiga conquistar tudo aquilo que a gente pode imaginar. Tudo de acordo com o planejamento, com o trabalho, com o esforço. Tem uma mensagem até de mídias sociais que corre por aí, em que a gente vê um iceberg e a gente olha só para o topo, né? E lá no topo a gente vê sucesso. Mas embaixo, lá na região oceânica, a gente vê o esforço, o trabalho, dedicação, persistência, renúncia, não dormir, insônia. Né? Então, assim, há todo um conjunto de elementos onde você realmente vai arrumando para você fazer diferente. E empreender é algo que realmente requer de você ideias, talentos e principalmente planejamento e força de vontade. Ele ainda quer saber quais das ideias dele devem ser consideradas como sucesso, se são aquelas que foram bem sucedidas financeiramente.
há uma questão... Poxa, que interessante, olha só. Eu consegui um valor atribuído àquela ideia que eu consegui realizar. A tua ideia, ela começa a ser uma ideia de sucesso a partir do momento em que você está no processo da ideia. Você consegue perceber no processo da ideia se ela consegue te dar um sucesso. É meio abstrato dizer isso, mas se a gente for observar bem, hoje em dia, se você tem uma ideia, você não vai ter ela de imediato. Você pode reformular a ideia, você pode melhorar a ideia, você pode fazer com que hajam novas ideias sobre a ideia que você tem. Mas o processo da ideia, ou seja, o planejamento da ideia, é que faz com que você saiba se ela vai ser um sucesso ou não. Se ela vai ter realmente aquilo que você espera ou não. Às vezes não é nem financeiro, né? O sucesso, ele nasce a partir do momento da tua valorização diante daquilo que está acontecendo. A própria satisfação pessoal de estar fazendo aquilo já é muito mais sucesso do que o próprio dinheiro agregado. O peso de saber que vai ser criticado inibe o comportamento criativo? Como lidar com essas críticas? Com certeza. O peso de ser criticado, então, você se julgar. Porque muitas vezes o julgamento ele é externo. Mas você se julgar num processo de auto-julgamento, você entra automaticamente para a autossabotagem. Você se anula. Você não consegue fazer com que aquilo que está realmente proposto a acontecer dê certo. Porque as tuas ideias, elas fazem com que haja ali um caminho e haja uma proposta diferente. Então, assim, se você está se julgando ou alguém está te julgando pela tua ideia, tenta fazer sempre a ideia e vai fazendo acontecer. Vai fazendo acontecer. Não deixa que, minha primeira ideia não deu certo, eu não tenho mais ideias na minha vida. Não. Se permita fazer novas ideias e outras ideias. É como aquele primeiro bolo, né? Na primeira vez não dá certo, sola, mas depois que você vai tentando, com certeza uma hora vai sair alguma coisa. Com certeza. E ainda vai ter uma coberturazinha ali que você depois vai incrementar, vai colocar uma fruta em cima do bolo. Então, assim, tentar é o começo. Né? Você fazer a sua parte e ir além daquele começo é extraordinário. Porque, claro, você não tem ali, todos os dias eu consigo ter várias ideias e grandes ideias de sucesso. Não, às vezes você tem várias ideias que não vão te resultar no sucesso imediato. Mas lembra, o sucesso é um passo de cada vez. A gente não pode imaginar que eu vou dormir e acordar amanhã com sucesso. O sucesso, ele tem até uma frase que é interessante, que é assim, né? Sucesso só vem antes de trabalho, no próprio dicionário. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito para conquistar aquilo que a gente quer. E, assim, ter ideias e trabalhar e se esforçar e dar aquele nosso melhor. Interessante, só pra gente encerrar a entrevista, né, com uma experiência, eu lembrei agora que uma vez eu estava na faculdade também, estava na universidade, e aí uma menina veio vender um bolo. Era um bolo de abacaxi, nunca esqueço daquele bolo, e olha que eu nem experimentei o bolo. E aí ela veio, tudo mais e tal, eu vi que quando ela foi vender pra menina que estava ao meu lado, a menina já queria comprar. Mas ela falou assim, não, por favor, eu preciso te dizer por que você tem que comprar o meu bolo. Aí eu falei, gente, como assim? E aí a minha orelha já ficou comprida, né? Eu falei, como assim? Por que ela tem que dizer pra menina por que ela tem que comprar o bolo? Não, você tem que saber por que você está comprando o meu produto. E aí ela começou a explicar. A explicação dela já te induz a comprar o bolo. Porque ela diz, olha, eu fiz desse jeito, ficou bem fofinho, depois eu utilizei um creme de família, e aí eu percebi que ficou muito azedinho, porque era de abacaxi, e daí eu fiz uma cobertura assim, que mesclou com o bolo, e ela foi explicando. Quando ela termina a explicação dela, você já se imagina comendo aquele bolo. E aí você vê que é uma questão de colocação, né? A forma como você apresenta esse produto, que foi criativo, que foi diferente, e além disso ela tinha todo um sistema também de entrega na própria universidade, ela dava um número para você mandava uma mensagem para ela e ela iria a qualquer sala te entregar o produto dela. Então, quer dizer, quando você tem uma disposição e apresenta de uma forma diferente, as pessoas se interessam por isso. Com certeza. Nós temos milhares de lojas de bolo aqui em Manaus, milhares de lojas de cupcakes e de outros produtos. Mas a forma como você traz, a forma criativa, ou seja, a apresentação do teu produto no mercado, é que é a grande diferença. Se você observar bem, o marketing acaba te vendendo mais com a questão toda de agregar o valor do que o próprio produto. Às vezes é o mesmo produto, é o mesmo bolo que você come em todo lugar, mas o agregar valor daquele produto é que faz a diferença. E deixa até com um gostinho diferente, né? Com certeza. E aí você fala assim, nossa, e agora? O que você vai fazer? Você vai me dar um bolo diferente? É igual, a mesma coisa?
Ives, muito obrigada pela sua participação. Eu vou pedir para você deixar só aí umas dicas para as pessoas que estão em casa, que desejam ser mais criativas ou que estão passando por um tipo de bloqueio e que precisam deslanchar aí nessa questão da criatividade, e até para aquelas pessoas que são criativas demais e precisam lidar também com essa posição. Então a gente vai deixar 3 dicas para as pessoas que precisam realmente estimular a criatividade todo dia e 3 dicas para o pessoal que precisa dar uma diminuída um pouco na criatividade, né? As para os não tão criativos. Vejam só, olhem no espelho e vejam o seu reflexo. O que você vê no seu reflexo? Agora fale para você mesmo no espelho qual é a sua ideia. Se convença da sua ideia. A segunda dica, se você estiver na beira de um rio ou então no meio da natureza, observe e identifique na natureza o que poderia ter ali que não tem. Ou seja, crie alguma coisa que não tem ali na natureza. A terceira dica seria fazer uma espécie de mergulho dentro da tua ideia. Ou seja, pesquise, vá atrás, veja se tem essa ideia acontecendo em algum lugar ou não. Para os que já são muito criativos, yoga, porque é uma coisa que relaxa, faz com que você entre no processo de si mesmo. O criativo precisa acalmar e abrandar mais, né? Entrar num processo em que ele se confronte e ele observe a calmaria. É na calmaria que a gente consegue fazer as coisas. Uma segunda dica seria ouvir mais as pessoas. As pessoas podem trazer ideias que você não tem sobre você mesma, e isso faz com que você cresça. A terceira dica para uma pessoa que é muito criativa é ouça as pessoas que estão ao seu redor, mas principalmente ouça o seu coração quando você precisar parar um pouco. Se você que realmente precisa parar um pouco aquela ideia ou aquilo que você está trabalhando de criatividade, pare um pouco e depois recomece. Muito obrigada mais uma vez. Nós recebemos uma mensagem da Maraísa. Ela diz: parabéns ao Ives pela entrevista, muito elucidativa. E nós recebemos também a participação do Moisés Silva do Tancredo Neves, que diz: essa ideia de sempre andar com caneta e caderno na mão é muito boa, pois assim como surgem ideias de marketing, surgem também de fazer música. Realmente Olha, muito interessante. E que bom, né, que as pessoas se identificam em diferentes posições, em diferentes oportunidades, mas também de uma forma criativa. Nós vamos para um breve intervalo, mas você continua comigo, porque depois do intervalo tem mais estilo de vida. Não sai daí e continue vendo suas participações.